Crescer, eu sou a Sara. Oi pessoal, eu sou a Bia e a gente tá aqui gravando junto com a Fer, com a Sara. O nosso podcast hoje vai ser uma edição especial sobre narrativas que inspiram. Por isso que está eu e a Sara. E a gente trouxe a Fer pra estar junto com a gente hoje. Oi galera, tudo bem? Bom, eu fundei o projeto CrescerCast no ano passado. Normalmente eu não apareço aqui na frente da câmera, fico só dirigindo, enfim. Mas as meninas me convidaram pra fazer parte dessa jornada delas por aí na criatividade e inovação. Eu aceitei e cá estamos nós. Fer, conta um pouquinho pra gente como foi sua adolescência, pelo que você passou, quais foram as dificuldades que você enfrentou durante a sua adolescência. Tá. Acho que só pra contextualizar, as meninas chegaram pra mim um dia na escola e me perguntaram se eu conhecia alguém, né, que tinha passado por alguma dificuldade de saúde mental, principalmente, né, na adolescência. E na hora eu falei, bom, eu passei por essas coisas. A gente já tem bastante proximidade, eu acho, intimidade. Sim. E daí elas falaram, bom, então poderia ser você, senhora. Aí eu aceitei participar. Então, só para contextualizar, o projeto delas vai trabalhar essa questão de saúde mental. E eu, assim, não gosto muito de falar sobre isso, mas eu me abri para colocar isso em jogo. Eu acho que é importante para vocês, não só vocês duas, mas para todos os adolescentes. Do crescer, enfim, sim, que normalmente é uma fase bem difícil, né? E eu passei por algumas coisas. Então, quando eu estava ali no meu primeiro ano de ensino médio, eu enfrentei uma depressão bem grave, sofri bullying numa escola aqui em Campinas, precisei me retirar dessa escola. E aí, depois da depressão, vieram alguns transtornos alimentares. Eu já tinha várias questões, assim, desde pequena, com o meu corpo, com a minha alimentação, e esse quadro piorou bastante, né? Aí eu fui a vários psicólogos, a vários psiquiatras, fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG, que eles chamam. Então sempre fui muito ansiosa, tinha bastante dificuldade para dormir, ainda tenho, mas hoje está mais controladinho. Mas então foram essas as questões que permearam ali dos meus 15 aos meus 18 anos, principalmente na fase do colégio. Saindo assim do ensino médio, depois vocês vão entender melhor como é isso, mas a gente começa a encarar o mundo de outro jeito e a gente começa a lidar um pouco melhor com essas questões, né? Sim. Mas nessa fase da adolescência eu lembro que eu tive que enfrentar alguns monstros por conta própria ali. Enfim, foram basicamente esses os transtornos que estavam comigo todos os dias. E na sua infância, como foi pra você isso, sua família reagir a... Foi um momento muito difícil, porque na verdade eu tive a depressão por estar longe da minha família. A minha irmã era atleta de alto rendimento. Então a Bruna, minha irmã, pra quem não sabe, vocês devem saber porque eu falo dela o tempo inteiro. Mas a Bruna era atleta de alto rendimento em natação. E aos 15 anos, se eu não me engano, ela foi convidada em um clube de São Paulo pra nadar profissionalmente, né? Então meu pai, sempre super paizão, correndo atrás dos sonhos das meninas dele, né? Então ele se mudou com a Bruna para São Paulo. E eu fiquei em Mojimirim, que é a cidade de onde eu sou, fiquei em Mojimirim com a minha mãe. Então a família ela foi separada, né, naquele momento. A minha irmã sempre foi um porto seguro, assim, pra mim, imenso. Apesar dos meus pais sempre serem muito presentes, sempre estarem ali, quem segurava às vezes o baque era a Bruna. Então não ter a Bruna na minha vida no momento de transição, que é a saída do fundamental pro ensino médio, foi bem estranho, assim. A primeira sensação foi, pô, tá faltando alguma coisa aqui. E aí, somada a isso, a transição, a separação, eu tive que vir pra Campinas, pra uma escola nova, porque na escola que eu estudava em Mogi a gente não tinha ensino médio, era só até o nono ano de fundamental. Em Mojimirim, as opções de escolas particulares eram poucas. Eu já tava meio, né, querendo sair daquele ambiente, e aí com toda a mudança, a minha mãe acabou comprando um salão de beleza aqui em Campinas, pra também tentar lidar com essa transição toda. E aí, então foram esse somado de coisas, né? Sim. Então a saída da minha irmã e do meu pai, a mudança do nono ano para o ensino médio, a perda de todos os meus amigos, a saída da cidade e a saída da escola. Sim. E aí foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, um turbilhão ali de sensações e emoções diferentes. E daí, assim que eu cheguei nessa escola aqui em Campinas, a realidade de uma cidade interior para uma cidade um pouco maior, Campinas não seja interior, mas é um pouco maior, sim, é muito diferente. Eu não fui bem recebida, eu já era uma adolescente diferentona, digamos assim, então eu nunca quis, não me preocupava muito
em rolês, eu lia muito livro, era uma pessoa mais, assim, dessa parte de que gostava de estudar e tal. E aqui em Campinas isso às vezes não é muito bem visto, as panelinhas são um pouco maiores, o número de alunos na escola também. E aí a galera foi meio que, né, naturalmente me excluindo, e eu também não, acho que não estava pronta para me abrir e ser incluída naquele momento. Sim. E aí isso foi tomando conta mesmo da minha vida. Então eu morava com a minha mãe numa kitnet bem pequenininha. Eu chegava na escola às 7 horas, saía era 1h30, chegava em casa umas 2 horas. E ali eu me trancava no quarto e ou eu dormia, ou eu lia meus livros. Ficava o dia inteiro basicamente deitada na cama, né? Sim. E aí em 3 meses eu engordei 30 quilos, porque eu não tinha com quem sair, não tinha o que fazer. Eu já tinha um histórico de transtorno alimentar, e aí isso deu um pico ali. Isso foi em 2011, se eu não me engano, 2011, foi meu primeiro ano de ensino médio. E daí a minha família começou a entender. Agora a gente tá vendo que a Fernanda tá com alguns problemas. Então, voltando à pergunta, eles demoraram um pouco pra entender o que tava acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito forte, assim. Meu pai falava pra gente quando a gente era pequenininha, engole o choro. Engole o choro no sentido assim, não mostre pros outros as suas fraquezas. Então a gente foi criada com essa casca, né? Então até eles perceberem que alguma coisa estava acontecendo, demorou, porque o tempo todo tá tudo bem. Tá tudo bem. Então foi um momento difícil. Quando eles perceberam, já estava num nível assim super avançado a depressão. Não cheguei a ter pensamentos suicidas, mas eu escrevia muitas coisas assim bem tensas, pesadas, tristes. E daí que começou-se a pensar, então calma, vamos voltar. Aí meu pai e minha irmã, né, pensaram, não, vai dar certo mesmo, carreira da Bruna, profissional. E aí também culminou numa lesão que ela teve, e ela acabou desistindo da natação e voltando. Então, na metade do primeiro ano do ensino médio, que eu tava com todo esse quadro de bullying, depressão e etc., eles me tiraram da escola de Campinas e me voltaram pra Mojimirim. E aí que eu comecei a entender que eu de fato estava num quadro depressivo. Então foram 6 meses muito intensos, assim, de descoberta de coisas novas, combinadas com medos, com frustrações, com transtornos, muita coisa acontecendo. E aí em julho eu comecei a tentar nadar contra a maré, né, e a me recuperar. Então foi basicamente isso. Durante esse processo que você tava passando nesses primeiros 6 meses, você conseguia entender que, tipo assim, tô diferente, tô me sentindo muito sozinha, mas você, tipo assim, com essa mudança, você conseguia entender que as mudanças da sua vida, que talvez estavam acarretando o que você estava sentindo, pra você era uma coisa normal? Eu só fui entender do meu quadro de depressão, quadro clínico, né, geral, depois de velha. Então, depois que eu já estava na universidade, eu comecei a encarar o mundo com outros olhos, que eu falei, putz, realmente ali, eu não sei como eu não percebi que eu estava precisando de ajuda. Porque eu acho que tem um pouco disso. Quando a gente passa por essas situações, a gente não percebe o quão mal você tá fazendo pra você mesmo. Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, eu não percebi. Eu fui perceber muito depois. Ainda que eu tive acompanhamento de psicólogo e tal, eu fui perceber muito depois o nível de depressão. Então, enquanto eu estava no quadro depressivo, eu não me via em depressão. Eu me sentia muito sozinha, mas eu achava que isso era natural. Eu achava que todo mundo estava passando por isso. Sim. Sabe? Talvez por ser uma mudança, né? Tipo, de fundamental para ensino médio. Isso que era normal. Então, eu acho que tem muito isso também do adolescente, hoje sendo professora, educadora, eu vejo muito, né? Sim. E a gente, hoje que trabalho com pessoas, vejo pessoas todos os dias, a gente bate o olho e a gente sabe quando uma pessoa tem ali um indício de tristeza, de melancolia e às vezes até de depressão. Mas quando a gente está dentro do quadro depressivo, é muito difícil reconhecer que você está dentro do processo. E você falou que você só foi perceber depois de velha, né? Como foi isso pra velha. você? Sim, como se fosse uma senhora. Mas como foi isso pra você? Tipo, hoje, nossa, né? Eu pensar nisso hoje. Talvez ver que você passou por coisas muito difíceis e que você poderia ter sido mais leve se você tivesse percebido antes, tivesse buscado uma ajuda. Tipo, eu não penso assim. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje pelas coisas que eu passei. Sim. Então eu acho que
o quadro todo, a situação toda me fortaleceu. No fim das contas, me ensinou muita coisa. E também foi uma escolha minha não usar, acho que a gente falou sobre isso já essa semana, inclusive, o não usar medicamento, né? Sim. Eu tive algumas receitas de medicamentos que eu e a minha família toda escolhemos não usar. E eu acho que essa escolha também, pela a minha consciência e pela minha maturidade, me ajudou a lidar melhor e me fortalecer sozinha e voltar sozinha, né? Sair da depressão. Não sozinha, mas assim, Sim. com as minhas próprias pernas, caminhando no meu tempo e etc. É isso, eu respondi essa pergunta, eu não sei. Sim, respondeu assim. E você acha que hoje em dia isso te ajuda a ajudar outras pessoas, te faz, às vezes, dar propriedade, né, pra você conseguir, às vezes, orientar, principalmente por ser professora, tá na sala de aula, às vezes, algum adolescente que tá passando por isso. Você acha que isso te ajuda de alguma forma? Te dá proximidade com qualquer adolescente, às vezes, que tá passando por isso? Sim, eu acredito muito nisso. Não só nas questões de saúde mental, mas em todas as outras, né? Quando a gente passa pela situação, a gente adquire experiência. Sim. E a experiência é a carga que vão colocar a gente na vida dos outros também. Então eu acho que muito do que eu sou hoje como educadora deve-se ao fato do que eu vivi na minha adolescência. Nossa, Fer, você é muito louca dos projetos, você vive dentro da escola, você abraça os alunos sim, porque eu não vivi isso. Então, ter tido uma outra experiência me faz entregar pra vocês o que eu gostaria de ter tido hoje adulta, né? Vendo Sim. isso. E me ajuda também a reconhecer quando um adolescente precisa de ajuda. Eu ouvi isso da Juliana, psicóloga, esses dias, faz algumas semanas, que ela falou numa turma que talvez eu seja uma das professoras que mais ajuda a escola a identificar quando o aluno tá com alguma questão socioemocional ali, enfim. Porque eu tenho esse feeling, né? Sim. Acho que do que eu já vivi, do que eu já experienciei e do que eu me tornei com isso, eu consigo perceber mesmo de vocês. E eu enxergo vocês completos na maioria das vezes. Eu não vejo só vocês, são os alunos, não. Eu sei o nome, sobrenome, às vezes a personalidade de cada um. Porque foram coisas que eu tive que adquirir por ter vivido o que eu vivi, entendeu? Sim. Não sei se fez sentido. Eu acho que isso é muito importante pra gente que é aluno, porque a gente vê isso, né? Poxa, ela entende a gente. Porque tem muitos dos professores que a gente fala, nossa, você não me entende. Então isso é muito legal Traz pra gente. proximidade Traz pra isso. gente, a gente se sente acolhido em muitos momentos, assim, às vezes um momento de diálogo, de interação, Sim. no meio de uma aula faz muita diferença pra gente, Faz. porque a gente não gosta mesmo daquela coisa monótona de chegar e só passar as coisas, a gente realmente quer ter uma proximidade com os professores, porque a gente é adolescente, então pra gente isso é importante, ter esses laços, essas interações. A gente realmente valoriza muito isso que você tem com a gente, é muito importante pra todos nós. Hoje em dia, como você se sente com essas questões? Você já sabe, né? Você contou pra gente que já sabe como lidar com isso. Então, pra você, tô começando tô passando por algum momento que vai me dar um gatilho, você já sabe exatamente o que fazer? Como que é nesse sentido? Nem sempre. Nem sempre. Assim, o ser humano ele vive de expectativas, né? A gente coloca expectativas no vai ter um evento X, vai ter um evento Y, a gente coloca uma expectativa. Eu sou uma pessoa que se frustra com expectativas que não são atingidas. E aí, em vários momentos, eu não sei lidar com essa frustração. Normalmente, eu tenho uma crise de ansiedade. Isso acontece hoje com muito menos frequência, mas eu ainda tenho algumas crises de ansiedade. Meio que bate uma tristeza repentina que você não sabe explicar de onde vem. E é um choro incontrolável que você não sabe como engolir o choro naquele momento. Normalmente, eu só deixo acontecer. Eu não sei se vocês se lembram do Diller, vocês chegaram a ter aula com ele? Não, mas a gente foi um já ouviu professor falar. do colégio e ele me ensinou numa crise que eu tive dentro da escola, de que o gelo acalma. Então, quando eu estou em casa, tenho crise, pedrinha de gelo na mão, isso me ajuda bastante a voltar, né? Quando não, eu tenho que ter alguma pessoa de segurança bem próxima. Então, normalmente é o meu companheiro, que é o Guto, ou a minha mãe, ou enfim, algum familiar. Na maioria das vezes
e meus cachorros. Agora meus cachorros. Agora dois. Mas eles também, né? Os bichinhos segurou bastante a minha onda, assim. Mas eu não sei quando ela vai vir. Sim. Eu sei hoje lidar melhor com a crise, enquanto ela está acontecendo. Mas o quando ela vai vir e o como me prevenir dos gatilhos, eu ainda não aprendi. Tem algumas coisas que eu sei que vão me dar gatilho e, obviamente, eu não vou procurar, né? Sim. Mas, principalmente quando são situações que estão fora do meu controle, e isso acontece bastante em eventos, assim. Tipo, a gente vai numa festa de uma pessoa que eu conheço pouco, enfim, em lugares que não são os meus lugares. Sim. Acontece mais nesses ambientes porque eles não estão controlados, né? A gente não sabe o que vai vir de resposta, enfim. Então, eu não sei como me prevenir, mas eu sei como controlar o máximo possível. Sim. E você já sofreu algum tipo de preconceito por ter esse tipo de transtorno, Fer? Quando eu vim pra Campinas, pra essa nova escola, eu nunca fui uma pessoa magra, tá? Nunca fui. E quando eu entrei no Crescer, eu estava 20 quilos mais magra do que eu estou hoje, mas ainda assim eu não era uma pessoa magra. Então eu sempre tive questões com o meu corpo. E na adolescência, isso é devastador, assim. Por ser menina, eu acho que é mais ainda. Não que os meninos não tenham as questões, porque eles também passam por isso, e eu tenho plena consciência. Mas a mulher, ela é muito mais cobrada nesse sentido, né? E eu vivi isso dentro da minha família, assim. A minha avó era uma pessoa que tirava o meu prato de comida, que dizia pro meu pai que eu tava gorda, que, enfim, controlava a alimentação sem que ninguém pedisse, sabe? Sim. E isso foi me causando muita dor, na verdade. Se dentro de casa isso acontecia, dentro da família, e o meu pai brigou com a minha avó várias vezes por isso, mas meio que uma pessoa super conservadora, né? Tadinha da Dona Leda, nada contra a paixão, sinto saudade sempre, mas com essa criação conservadora dela, ela entendia que a gordura ia me matar, ou ia me fazer mal, enfim, ela queria cuidar da saúde da neta. Mas não era bem assim que acontecia, né? Eu sempre fui saudável, nunca tive questões de saúde. E aí isso veio, então, desde que eu era pequenininha, isso veio me atormentando. E daí quando chega na fase da adolescência, que a gente quer, e isso é natural do adolescente, a gente quer mostrar pro mundo quem a gente é. Então a gente começa, as mulheres, a se maquiar, a usar roupas às vezes mais curtas. Minhas amigas todas andavam de shortinho, regatinha, natural, né? Eu não saía de casa se eu não estivesse de moletom com capuz e calça jeans, meio tênis. Poderia estar o calor de 40 graus. Eu sairia sempre de moletom e calça jeans e tênis. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha daquilo. Sim. Então, quando eu cheguei em Campinas, nessa escola nova, eu já não estava confortável comigo mesma, porque a vida inteira eu nunca estive. Sim. E isso causou, talvez, né, mais estranhamento por parte das pessoas que estavam ali na escola. Essa menina, pelo amor de Deus, o que ela acha? Com o calor desse, ela de moletom. E isso foi me afastando. Então, eu sofri um preconceito por conta do meu peso, por conta do meu corpo. E acho que isso talvez tenha agravado um pouco o quadro de depressão e também o transtorno alimentar da compulsividade, né? Sim. E as pessoas, tipo, os adolescentes, assim, nessa escola, percebiam às vezes que você, talvez pudesse ter uma depressão e você também recebia piadas ou chacota, porque a gente vê isso no Crescer hoje em dia, infelizmente, porque em qualquer escola, né? É uma coisa que não tem como a gente controlar, é de ser humano, então acontece de, às vezes, ter alguma situação de algum aluno que tem algum TDAH ou, enfim, alguma coisa mais séria, e você chegou a enfrentar isso, então, também. Sim. Eu tive que sair da escola que eu estava, porque era irreversível, assim. Eu tinha algumas pessoas próximas a mim, eu andava só com moleque, não eram eu e 8 moleques, eu e 8 meninos, porque os meninos nessa fase, não é que eles não tenham a maldade, tem vários que têm, aliás, o ser humano ele tem, né, essa questão por natureza. Mas eu acho que eles viam em mim a minha essência. E assim, eles não queriam estar próximos a mim porque eles queriam namorar comigo ou ficar comigo, não era esse o interesse. Eles queriam estar próximos a mim porque eles gostavam de mim como pessoa. Mas fora esses, eu não conseguia me relacionar com as outras pessoas da escola. Zombavam de mim, mensagens, né, que a gente não tinha WhatsApp. Ainda não tinha WhatsApp, mas eu recebia mensagem de texto no celular, com alguns xingamentos. Na própria sala
de aula que eu estava, eu ouvia comentários, assim. Por mais que distantes, eu ouvia, tipo, Sim. esquisita, estranha, não sei o quê. Então, até a minha sexualidade entrou em jogo naquele momento, assim. Eu lembro de vários comentários nesse sentido. E aí eu tive que sair porque estava insustentável. Eu não tinha mais como conviver com aquele ambiente. O que você perguntou? Eu me perdi. Muito bom. Não, é isso. Eu perguntei se você... eu passei por se isso. Então, tinham, sim, essas chacotas pelas... E aí, quando a gente fala pra vocês que, é porque o bullying, não sei o quê, o bullying, ele não é novo. Na verdade, ele sempre existiu. Sim. Existe uma fala muito conservadora, que eu até entendo em certos pontos. Eu acho que há um exagero. Às vezes a gente tá fazendo uma brincadeira com alguém que a gente gosta muito e que existe uma intimidade pra isso. Isso é uma questão. Sim. Outra questão é a exclusão, a zombaria mesmo e a ofensa, né? Então, por que eu tô falando isso? Não sei também. De novo, perdi o raciocínio. Eu adoro meu TDAH. Muito obrigada, senhor. Tá falando do bullying. Do bullying. Porque você sofreu. Essa questão conservadora de que as pessoas falam, porque na minha época não existia bullying. Não é isso. O bullying, ele sempre existiu. Ele só foi nomeado mais tardiamente. Então, ele é um conceito relativamente novo para a humanidade. Mas não existiu uma preocupação. Então, tudo era só zoeira. É só brincadeira. Só que quem tá de fora, quem não vive o transtorno, ou a depressão que seja, o TDAH, ou as questões com o corpo, né, os transtornos alimentares, tanto a compulsividade quanto a anorexia, quem não vive isso, não entende o quanto é ofensivo pra gente que vive ouvir alguns xingamentos. Sim. Então, assim, eu já tinha questões com o meu corpo, eu já não gostava do meu corpo, porque dentro da minha família já tinham questões em relação a isso. Então já vinha essa dor. Aí eu chego num lugar completamente novo e ao invés de tipo, relaxa, né? Sua vida vai continuar depois da escola, você pode emagrecer, se for o caso. Sim. Se não for o caso, tá tudo bem você continuar assim, se você estiver saudável, se você estiver feliz. Mas não é isso que acontece. Normalmente você chega e aí dizem, tá fora do padrão, é esquisito, é gorda, tem que emagrecer, é feia, é chata, é não sei o quê. Então, você acaba sendo o centro de tudo que tá acontecendo, sabe? Sim. E às vezes nem era mais sobre o meu corpo. Tipo, virava sobre outras coisas que não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas aí você acaba sendo você puxa, né? Como se fosse um imã. Sim. É isso. E isso aconteceu até o final do ensino médio? Não. Como eu comentei antes, né? Então eu fiquei esses 6 meses, que foram 6 meses bem difíceis. Daí, quando meu pai e minha irmã saem de São Paulo e voltam pra Mojimirim, eu volto junto, né? E vou pra uma escola que era na cidade. Que tinha a minha hoje melhor amiga da vida. Ela estava na escola, então eu escolhi ir pro lugar que ela estava. Sim. No fim das contas, ela saiu de escola, foi pra outro lugar. Mariana, muito obrigada por isso. Obrigada, Nath. Mas eu escolhi ir pra lá porque é aquelas pessoas do meu porto seguro, Sim. né? Falei, então eu vou pra onde a Mari estiver. E ali eu voltei, eu acho que pelo fato da minha irmã ter voltado, do meu pai ter voltado pra cidade e a gente ter começado um tratamento com terapia, né? Eu comecei a voltar pra mim mesma. E aí, até o finalzinho ali do primeiro ano, eu ainda tava muito em adaptação, entendendo qual era o meu lugar na escola, mas via que, pelo menos ali, ninguém ficava se preocupando com o meu corpo, porque eles já me conheciam antes. Sim. Então eu tava num ambiente mais seguro, né? E aí eu fui me desligando, assim, desse monstrinho que eu carreguei durante alguns meses. No final do primeiro ano, eu acho que eu já comentei isso com vocês, eu quase reprovei, porque eu tinha vivido 6 meses muito difíceis, então assim, conciliar tudo isso com ainda tirar boas notas foi impossível, né? Então eu tava com notas bem comprometidas, principalmente em física, em matemática, nas exatas, assim, no geral. Mas aí eu voltando pra casa, estando com meu pai, minha irmã também me ajudou muito. E aí eu corri atrás do prejuízo, consegui fechar tudo com 6 e fui pras férias, né? Então terminou o primeiro ano, férias. A Mariana saiu da escola, essa é a minha melhor amiga. E aí fui pro segundo ano já com outra cabeça, assim. Falei, bom, o ano passado ficou no ano passado, bora começar do zero. E aí eu me lembro até hoje que no primeiro dia de aula do segundo ano eu saí do fundão e vim pra frente. Eu acho que esse movimento
hoje, olhando pra isso, né? Eu avisei pro mundo, ô galera, tô de volta. Então foi uma coisa do eu estar escondida, agora eu quero que vocês me vejam. E aí eu comecei a recuperar um pouco da minha autoestima, mesmo com o mesmo peso que eu estava, né? Nesse processo não houve emagrecimento, mas eu voltei a entender quem era a Fernanda no mundo, aquela dor toda começou a me deixar, e aí eu comecei a viver normalmente, assim, depois disso. Isso foi um Foi, pra você. foi. Eu não vou lembrar por quê a chave virou, mas ela virou. E eu lembro que foi nas férias, assim. Eu lembro que eu saí do primeiro... Eu acho que foi um pouco dessa frustração do estudo, principalmente. Porque eu sempre fui uma boa aluna. Sempre gostei muito de estudar. E aí, estar praticamente de recuperação final... Só que daí também eu já tava de volta, né? Em casa, com a família. Então, foi, acho que se eu não tivesse voltado pra Mojimirim, pra família, talvez eu não tivesse conseguido sair. Naquele momento, pelo menos. Sim. E aí eu acho que foi o estudo que me despertou, assim. Eu gosto de fazer o que eu faço bem feito. E aí quando eu vi que eu ia conseguir fazer bem feito desde que eu me dedicasse de novo aos estudos, foi que eu voltei. Sim. Acho que foi um pouco isso. E você nunca se cobrou na escola? Tipo, O tempo inteiro. Meu Deus, eu me cobro eu sou até hoje. horrível, eu tirei 7, tá horrível, eu tirei 8, tá horrível. Sempre me cobrei. Então, junto com a depressão, lidar com as notas muito baixas, também agravou o quadro, né? Sim. Porque uma das únicas coisas que eu me considerava boa, eu não era mais boa. Nossa. Então, assim, a questão do peso, da família, das notas, Sim, foi uma avalanche, assim, gente, veio tudo de uma vez só, sabe? Daí, no final do primeiro ano, como eu consigo recuperar ali, passei com 6, mas passei, falei, tá, então ainda dá pra Dá pra ir. Aí eu continuei me cobrando muito, eu sempre me cobro muito, né? Eu quero fazer as coisas com excelência. Então, sempre me cobrei muito. Na escola, eu lembro que história era a matéria que eu sempre gostei muito de história. E eu tirava 7,8, eu tirava 6,9, eu queria me matar. Queria tirar mais, então sempre me cobrava muito. Hoje eu me cobro mais no trabalho. Eu não me cobro tanto, assim, na minha família e tal. Eu foco isso no trabalho. Sim. Mas eu ainda me cobro bastante. Só que não é mais um processo de autoflagelo, né? Não é uma cobrança que me machuca. É uma cobrança que me faz bem. Eu me cobro porque eu sei que o resultado final vai me trazer coisas boas. Sim. Então, acho que acho que essa palavra, eu espero. Tem isso. Como todas as coisas que você passou na adolescência, tudo que você enfrentou, como essas coisas influenciam a pessoa que você é hoje? Eu acho que é um pouco do que eu falei de ter criado essa casca. Então, eu sou casca grossa. Eu sou um amor de pessoa, na verdade. Mas, às vezes eu me blindo um pouco, assim. Então, às vezes eu pareço grossa ou insensível. Mas é porque tem essa casquinha. Não quero abraçar agora, só depois. Por favor. Mas o ser casca grossa, né? A questão do ser forte é muito cansativo, na verdade. Você estar o tempo inteiro muito forte, cansa. Mas eu acho que é o que me faz seguir. Então, ter passado por tudo isso, de fato, me fortaleceu e me constituiu como uma mulher forte, casca grossa. E eu acho que eu faço tudo que eu faço, do jeito que eu faço, porque eu sou casca grossa, assim. Então, eu aguento, faço até o fim, só largo o osso quando ele estiver no final, e é isso. Às vezes, isso me atrapalha um pouco. Porque existem momentos em que a gente precisa entender que tá na hora de desistir. É verdade. E eu não gosto de desistir. Então, ter um pouco dessa característica do... Pô, eu saí de uma depressão. Tive terapia? Tive, mas eu saí praticamente sozinha. Isso me coloca no lugar do você conseguiu sair do fundo do poço sozinha, você vai conseguir, né? Fazer o resto das coisas sozinha. Só que às vezes não, às vezes tá na hora de desistir. E eu tenho muita dificuldade em desistir, não desistir no sentido de tipo, não vou mais fazer, mas desistir assim, você já doou muita energia, né? Descansa, relaxa. Pode ser que depois volte, mas agora não é o momento. Então isso ainda é uma questão pra mim. Eu tenho dificuldade em entender o momento de parar com as coisas, o momento de me doar menos. Isso me atrapalha. Mas no geral, ter vivido tudo que eu vivi, acho que principalmente na profissão que eu tenho,
me ajuda muito. Foi muito positivo, né? Eu ter passado por tudo isso e ser professora hoje, eu acho que faz com que eu tenha um diferencial, no fim das contas. Que eu tenha esse olhar mais humano, que eu tenha essa preocupação maior com vocês enquanto pessoas, né? Enquanto alunos. Sim. E eu acho que isso vem muito do que eu vivi. E você acha que a escolha da sua profissão hoje é por conta do que você Então, viveu? vocês já me perguntaram isso muitas vezes, vocês alunos no geral perguntaram, porque você escolheu ser professora. Eu não escolhi ser professora, né? Aconteceu na minha vida. Calhou, a sala de aula caiu no meu colo, eu tive que abraçar e vambora. Então, nunca escolhi ser professora, não era uma opção. Mas a partir do momento em que eu me vi dentro da sala de aula e eu vi o resultado das minhas aulas, e eu vi o carinho dos alunos, e eu vi uma escola que eu nunca tinha vivido, eu acho que, sim, influenciou de certa forma. Porque provavelmente eu tava buscando um lugar seguro, né? E hoje eu me sinto muito segura na minha profissão. Então eu não escolhi ser professora, ela que me escolheu, a profissão que me escolheu. Sim. Mas com certeza existiu uma influência, assim. Sim. De querer me aproximar do ser humano, de querer entender o ser humano, de querer talvez entender as questões que eu vivi. E agora ver isso nos outros me faz entender muita coisa. Sim. Acho que é isso. E hoje em dia, que conselho você daria para pessoas que estão passando por situações difíceis na adolescência? O que você diria para elas? Primeiro é ter um carinho consigo mesmo, que foi uma coisa que eu não tive, né? Então eu não tinha carinho comigo. Eu sempre tive muito carinho com as pessoas que estavam comigo. Sim. Mas eu nunca eu não me olhava no espelho e dizia: Fer, tá tudo bem. Pode chorar, tá tudo bem. Pode sofrer, que tá tudo bem. Não tinha esse carinho, esse cuidado comigo, eu não tive. Então eu acho que se eu pudesse, né, aconselhar, o aconselhar eu sei que ele é muito difícil. Sim. Porque não é fácil você estar ali no processo, e o que eu já comentei, de você reconhecer que você tá. Mas se houver esse auto-reconhecimento, é isso, é o cuidar de si mesmo. Então tenha carinho com a sua dor. Às vezes a gente quer se livrar dela, né? Eu chamo ela de monstrinho, eu já falei aqui algumas vezes. Eu me livrei dos meus monstrinhos, mas a gente tem que cuidar deles também, de certa forma. O cortar o sofrimento, por exemplo, quando a gente perde, eu perdi já muitos parentes muito próximos. Quando a gente perde alguém, é sofrimento, é dor, né? Mas na verdade não, na verdade tem que ser o contrário, tem que ser amor. É você olhar para aquilo que é bom. Então é você deixar o choro vir, é você deixar o sofrimento vir. Porque quanto mais a gente sente, mais a gente entende o que a gente tá sentindo. E quanto mais você bloqueia isso, menos você se entende. Então acho que é isso, é esse cuidar de si mesmo, entender as suas dores, deixar que elas doam, sabe? Deixar a ferida sangrar um pouquinho, não cortar o processo, pra que depois você consiga limpar essa ferida, curar e ela cicatrize, sabe? E ela cicatriza, ela fecha, mas ela fica. Sim. Então as cicatrizes também, de certa forma, nos lembram das dores que a gente viveu, para que a gente não viva elas, né, não viva novamente, assim. Lógico que, como eu comentei, isso não é controlável, né, em 100% das vezes, mas a gente consegue, ou a gente pelo menos aprende a lidar com as dores que já foram vividas. E aí fica um pouco mais fácil, um pouco mais leve, um pouco menos doloroso. Sim. Então é isso, Fer. A gente quer agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por você ter aberto um pouquinho do que você passou, que eu sei que é difícil, não é tão fácil. Então, muito obrigada por você estar aqui mesmo, contando com a gente. Nossa, você é muito especial. Acho que pra todo mundo do ensino médio, assim, eu acho que se você parar alguém no corredor até os primeiros anos, eu não posso chorar. Não tem ninguém que não fale o quanto você é legal, o quanto você é da hora, o quanto é legal pra gente estar com você na sala de aula. Você realmente significa muito pra nós. Eu acredito que pra todo mundo é mais que uma professora, realmente é uma relação de amizade. E a gente ficou muito feliz com isso, por ter pessoas assim, professores tão qualificados, porque você é muito qualificada, mas você também é muito especial, muito amiga. E a gente ficou muito feliz por ter pessoas assim no Crescer perto da gente. Obrigada. E é isso, pessoal. Nos acompanhem no Instagram do CrescerCast. Não percam os próximos episódios, que teremos novos âncoras.
E é isso, aguardem os próximos episódios. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. meninas. Obrigada, Fer. Oi, gente, passando pra agradecer aqui, porque a gente esqueceu. Quero agradecer a Erika da Unimetrocampo por todo o apoio e por ter cedido pra gente a infraestrutura e o Luiz por ter nos ajudado com os equipamentos.